Terceiro vídeo aqui do canal. Hoje é sábado, tá passando aqui atrás uma stream do XT assistindo o jogo da Fúria. Eu tô tomando a minha Smirnoff Ice. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar como que foi a minha experiência morando em São Paulo com 19 anos. Assim que eu fiz 19 anos, eu faço aniversário 31 de dezembro, né? Então, em janeiro de 2023, janeiro de 2023, eu resolvi mudar em São Paulo. Em janeiro, eu já tava planejando a minha mudança pra me mudar pra São Paulo. Eu tenho algumas fotos da época que eu quero mostrar e falar onde eu morava, quanto que eu pagava de aluguel, né? Quanto que eu recebia na época, como eu trabalhava e onde eu trabalhava, se eu ganhei mais dinheiro por ter morado em São Paulo ou não, né? O que mudou na minha vida, a experiência que eu tive morando naquela cidade por um curto período de tempo. Eu não mudei por muito tempo em São Paulo, mas enfim, vou passar aqui pra tela do computador pra mostrar mais detalhado questão de visualmente, né? Eu quero mostrar algumas fotos daquela época. Aí, eu acho que tá tudo certo com a câmera, provavelmente sim. Vamos começar aqui por esta foto. Eu tô no iCloud aqui, tá? Meu iCloud. Então, essa foto aqui, ela é de 9 de janeiro de 2023. E aqui eu já tinha decidido que eu ia morar em São Paulo. Aqui eu tô no meu setup, no meu belíssimo setup aqui, sustentado por livros do Calvin Haroldo, que eu gosto pra caralho de Calvin Haroldo, eu sempre li essa merda. E é basicamente isso, aqui eu tava editando um vídeo, aqui é o meu quarto, né, que é esse quarto que eu tô aqui agora, só que há 2 anos atrás, tem as plaquinhas aqui de proibido fumar e proibido beber. Aqui, 14 de janeiro, foi o dia que eu tava indo pra São Paulo visitar apartamentos. Aqui é uma foto do Uber. Esse aqui foi o primeiro apartamento que eu visitei, que foi, eu não lembro, aqui é Campos Elíseos. Era em Campos Elíseos esse apartamento. A maioria desses apartamentos aqui eu achei pelo quinto andar, tá? Foram todos os apartamentos que eu achei pelo quinto andar e eu tava, e numa média de aluguel, eu tava querendo pagar em média de 1.500 a 2.000 reais por mês de aluguel, com algumas outras coisinhas inclusas. Até que eu achei esse apartamento aqui, rapaziada, que era de um prédio novo, 21 de janeiro, que foi quando eu achei ele, eu acho. Se eu não me engano foi 21 de janeiro. Mano, na hora que eu vi essa porra, eu falei, cara, eu quero muito morar aqui. Porque era um prédio bem novo, bem recente, e ele tava, tipo, era muito bonito, cara. Eu olhei pra isso aqui e falei, caralho, que apartamento bonito. Tinha a cozinha americana, tá ligado? Aquela cozinhazinha americana. Aqui era a cozinha, aqui era uma sala, aqui era o quarto e aqui, mais pra cá, era o banheiro. Era só isso o apartamento, rapaziada. Era tipo 35, 40 metros quadrados. Era tipo bem pequeno mesmo. Acho que 38. Eu não sei, não lembro. Depois eu vou no quinto andar, mostrar mais detalhes sobre o aluguel e o tamanho do apartamento em si, quanto eu pagava e os recibos de pagamento pra vocês verem quanto eu pagava de aluguel pra morar nesse lugar aqui, nesse apartamento. Que eu achei pelo quinto andar, login do quinto andar aqui. Aqui, 28 de janeiro, eu já tinha comprado a minha geladeira e o fogão. Ali é uma bateria, eu tocava bateria, rapaziada. Essa bateria aqui é abandonada. Essa aqui é na minha casa, tá? Essa aqui eu tinha comprado já os móveis. Que com a geladeira, eu gastei... Eu não lembro quando custou essa geladeira nem o fogão, mas eu acho que a geladeira e o fogão junto foram em torno de 2.000 reais. Apesar de eu ter tido alguns problemas em 2022, como eu tinha falado, eu já tinha um bom catálogo de clientes. Esse aqui sou eu fumando pod em casa, ouvindo Oliver Tree, com um saco escrotal no queixo. Eu fumava pod. Eu fumei pod por bastante tempo, mano, nessa época aqui de 2022 até a metade de 2023. Na verdade, 2022 e 2023 inteiros, eu fumei pod praticamente todo dia, cara. Aqui já foi eu depois da mudança. Eita, não tá mostrando a tela. Enfim, essa foto aqui é eu no apartamento já, rapaziada. Então aqui era a cozinha, aqui era a sala, aqui é o meu sofá e aqui ia ficar a TV. Essas aqui eram as tralhas que eu tinha trazido, né? Monitor antigo pra caralho, da CCE, mano. Quem lembra dessa marca, rapaziada? Alguém tinha um computador dessa marca, mano? Cara, essa marca é muito antiga. Meu Xbox 360, aqui era o fogão e os caralhos. Meu quarto, aqui eu trabalhava, esse aqui era o meu setup, meu monitorzinho. Eu não tenho mais nenhum desses itens, mano, eu troquei tudo. Hoje em dia eu tenho um teclado da HyperX, mouse da HyperX e meus dois monitores são da LG também, porém são melhores do que esse aqui antigo. E esse monitorzinho antigo aqui, que foi meu primeiro computador, mano. Meu primeiro computador foi um computador da CCE e ele tinha esse monitor, mano. Aqui é já montado, com a TVzinha que eu tinha, a geladeira, o fogão, a pia. Aqui o meu sofá, e essa aqui era a vista. Eu tenho algumas outras fotos, eu acho, da vista, mas tipo, tinha a vista do prédio aqui, que dava pro prédio, e tinha uns outros prédios lá atrás, que era uma vista até que bonitinha, eu gostava. Aqui é o quarto montado, com o PC já funcionando, ainda estava sem internet, eu tinha que contratar um plano. Enfim, a base do que eu quero dizer aqui, pelo menos na introdução, na época, eu não ganhava muito. Eu não tinha rios de dinheiro, rapaziada. Eu tinha a minha reserva de emergência, que não era muito alta, mas que era um valor
considerável, porque eu tinha 19 anos, então era um valor interessante. E eu fui sem muita garantia de que eu ia ter clientes ou não. Eu não tinha nada muito fixo com nenhum cliente, né? Eu trabalho de editor de vídeos, então, tipo, eu não tinha muito certo quanto eu ia ganhar cada mês. Mas eu sei que eu queria sair da minha cidade e eu fui de qualquer jeito. Pausa pra Smirnoff. Então, tipo, não foi precipitado essa decisão. Eu realmente planejei bastante antes de ir, financeiramente dizendo, mas o preço do aluguel não era tão caro. Eu pagava 1.500 de aluguel, cara. Acredite se quiser. Esse apartamento que eu mostrei aqui, pagava 1.500 para morar aqui. Depois, com as contas de luz, água e gás, e internet também, dava em torno de custo fixo de moradia e todas as despesas da casa, dava em torno de R$ 2.000 por mês. Era o que eu gastava todo mês para morar nesse lugar, para ter um teto para onde morar, para ter água, luz, gás, energia, luz e energia é a mesma coisa, e internet. Era isso que eu gastava por mês. Depois as despesas de comida, e transporte e as outras coisas. Bom, transporte eu não tinha tanto porque como eu trabalhava de casa, eu dificilmente saía de casa. Então o máximo de transporte que eu tinha era tipo Uber e só isso. De metrô. Uber e metrô. Mas metrô era baratinho e eu praticamente conseguia ir pra todos os lugares de São Paulo de metrô. Vou falar da localização agora, da onde ficava esse apartamento. Como vocês podem ver aqui em cima, tá aqui ó, 10 de fevereiro de 2023. São Paulo, Centro Histórico de São Paulo. Era perto do Centro Histórico. Era no bairro chamado Cambuci, do lado da Liberdade. Era literalmente do lado da Liberdade. Você andava, tipo, 3 ruas e você tava na Liberdade, e você andava mais 3 ruas e você tava na Praça da Liberdade. Então o metrô que eu pegava sempre pra sair para os outros lugares era o metrô, a linha azul, a linha da Liberdade. Eu pegava o metrô da Liberdade. E de lá eu ia pra todos os lugares da cidade quando eu queria sair. Mas eu não saía muito, mano, porque como eu trabalhava em casa, eu não tinha essa necessidade. E meu estilo de vida... Assim, mano, eu vou ser sincero pra vocês, rapaziada. Eu não sou um cara muito saudável. Eu realmente bebo pra caralho. E eu fumava na época. Hoje em dia eu não fumo mais. Mas eu sempre tive um estilo de vida bem destrutivo. E muito do que me mantia no lugar era o fato de eu estar na casa dos meus pais. Então aqui eu não posso simplesmente sair bebendo todo dia. Eu não posso deixar a casa uma bagunça. Porque eu tenho uma certa conduta que eu tenho que seguir pelo fato de eu estar morando na casa deles. Mas quando eu fui morar sozinho, puta que pariu, eu desandei. De verdade, desandei. Eu acho que esses meses que eu fui morar sozinho foi os meses mais... Foi o desande total, mano. Da primeira vez que eu mudei lá... Deixa eu ver esse vídeo aqui. De manhã eu tomo leite. E de manhã, mesma coisa também, cara. De manhã, pão. Aqui meu pai falando de fundo. Na primeira noite que eu dormi lá, essa foi a primeira noite, 10 de fevereiro de 2023. O meu pai dormiu lá junto comigo, porque ele não conseguia voltar pra casa, né, no momento. Porque ele não tinha ido de carro, então ele precisava ir de ônibus e ele não comprou passagem pro dia, então ele dormiu lá e foi embora no dia seguinte de ônibus. Aqui sou eu já trabalhando. Aqui eu não tinha internet, rapaziada, olha. Eu tava sem internet ainda, mas eu já tinha baixado alguns vídeos. Eu tava usando a internet do celular pra baixar o vídeo e pra upar pro meu cliente. Eu conectava o meu celular no computador e usava o meu 4G pra enviar para baixar o vídeo e pra enviar o vídeo. Mas editar eu conseguia editar offline. Isso aqui é uma cartela de Zolpidem. Sim, quando fui lá, o meu pai, ele toma Zolpidem e ele me deu uma cartela de Zolpidem, porque eu sempre tive muito problema pra dormir cedo. E eu tomava meio comprimido de Zolpidem, pelo menos na primeira semana eu tomei meio comprimido de Zolpidem pra dormir. Aqui começou o desande. Mano, essa foto aqui que meu pai tava aqui, era 10 de fevereiro. Simplesmente no dia 12 de fevereiro já tinha fucking 4 corotes na minha mesa e um maço de Winston. Isso aqui é Expectamin, era um remédio pra gripe, porque essa semana que eu mudei pra São Paulo, além de todos os problemas com a internet que eu tive e todas as coisas que eu tinha que estar resolvendo ali, eu tava doente pra caralho. Eu não sei porquê, mas eu me mudei pra São Paulo e eu fiquei extremamente doente. Eu fiquei com uma gripe fudida do caralho, eu sentia que eu tava morrendo. Então nessas primeiras 2 semanas, foi muito difícil, porque além de eu estar doente, eu não queria trabalhar, mas eu precisava trabalhar, porque agora eu tinha contas pra pagar. Provavelmente eu fiquei doente por causa da cidade em si, cara, eu não sei. Talvez como era um ambiente muito novo e eu nunca tinha respirado novos ares, fora daqui de Rio Claro, eu acho que meu corpo demorou um tempinho pra se adaptar com a porra da poluição daquela merda daquela cidade. Aqui é de noite, cara, era uma casinha muito bonitinha, mano. Eu queria muito ter visto esse apartamento realmente mobiliado e bonito. É uma pena que eu não continuei morando lá, mano. Aqui, mais um dia, sobre o olhar do vigia. Aqui de noite, numa noite chuvosa de 16 de fevereiro de 2023. Aqui a plaquinha, né? Uma outra plaquinha da Joy Division. Os vídeos que eu tinha pra fazer pra semana. Alguns lembretes
que era pra eu entrar no grupo do condomínio. Eu não sei o que é isso, nome, contas, não faço ideia. Ah, eu acho que era pra botar o meu nome na conta de luz. Há uma reunião que eu tinha com um cliente, pra eu pagar o aluguel, dia 6/3, todo 6/3 eu pagava o aluguel, e pra eu ir no supermercado, porque eu estava passando fome. Aqui é uma foto de fora do prédio, no condomínio, que era um condomínio aceitável, cara. Esses dois prédios aqui, ó, eles eram prédios novos. E os dois prédios eram novos, eles tinham sido entregues, se eu não me engano, em dezembro de 2022. Então, em janeiro de 2023, a galera tava se mudando pra lá. E, como você pode ver, tinha muito prédio sem cortina, sem nada. Por quê? Porque a galera tinha acabado de se mudar. Tinha muito apartamento que nem tinha terminado de ser construído ainda, tá ligado? Era um apartamento muito novo. Tinha apartamento lá do meu prédio que não tinha chão ainda. Não tinha esse chãozinho de madeira. Inclusive, alguns dos problemas de internet que eu tive, eu também tive problemas de energia, porque às vezes dava uns apagões no prédio, porque como era tudo muito recente, às vezes dava problema. Por exemplo, esse dia aqui, que eu fiquei sem luz. E daí nas escadas, olha a situação dessa porra, a luz da escada tava piscando, cara. Não tinha luz no prédio, 3 de março de 2023, e a luz da escada, como o elevador não tava funcionando, a luz da escada tava piscando, cara. Tipo, bizarro. Esse aqui foi um show que eu fui em Guarulhos, em março, com uns amigos meus de Guarulhos. Mas é bom, mas não é bom. O toque da horneteira entre becos e vias. É isso, né? Quando foi isso? 11 de março. Guarulhos, Jardim Ipanema. É isso, 1 da manhã isso aqui, hein? Voltando pro meu apartamento, 14 de março de 2023. Bom, já tava começando, a bagunça estava começando, tá ligado? Você pode ver que já tava bem mais bagunçado do que antes. Já tinha umas coisas jogadas no chão e alguns lembretes. Grupo do condomínio, inscrição Senac, comprar cortina, outlet, não sei o que é isso. Ah, eu acho que era o bagulho pra eu botar roupas. Um balcãozinho pra cozinha. E o meu goal, a minha meta era não morrer, porque eu já tava bem afundado, cara, em questão de álcool. Eu tava bebendo quase todo dia. Bebendo bem, tá ligado? Tipo, não era bebendo, tipo, bebi uma icezinha, eu tomava uma dose, não. Eu bebia, tipo, um corote por dia, mano. O bagulho era intenso mesmo. E, sim, eu trabalhava bêbado, eu não dormia direito, eu ia dormir, tipo, eu dormia de manhã, então, tipo, eu passava a madrugada trabalhando e ia dormir, tipo, 6 da manhã e acordava, tipo, meio-dia. E era uma merda, porque eu tava em São Paulo. Então, tipo, tinha barulho pra caralho. Como era um prédio novo ainda, muita gente tava se mudando e no apartamento do lado, eles estavam construindo o apartamento, literalmente o apartamento do lado meu estava sendo construído. E tinha barulho de, tipo, furadeira o dia inteiro naquela merda, tá ligado? Era, tipo, barulho de furadeira das 6 da manhã até as 10 da noite, tá ligado? E eu trabalhava de madrugada. Então, tipo, como eu ia dormir às 6 da manhã, eu dormia com barulho de furadeira, cara. E, tipo, eu tinha um negócio do Senai que era, tipo, um tapa-ouvido pra não ter ruído, né? Que, como no Senai eu trabalhava com eletromecânica, a gente trabalhava com torno, com fresa e essas coisas, e às vezes precisava disso por causa do barulho. E também porque vinha no kit de EPI. E eu usava isso pra dormir, cara. Eu ia dormir 6 da manhã com com um negócio pra tapar o barulho. Era intenso, cara. Eu passei maus bocados aqui, velho. Voltando aqui pra tela, aqui já é 9 de abril, né? Passou um mês de março. E a tropa do Zand já tinha, né? Destruído a minha vida, mano. Eu já tava desandado pra caralho. Não sabia mais direito o que eu tava fazendo. E eu já tava com planos de voltar pra casa. E, tipo, o frete pra voltar pra casa ia ser R$ 1.100. Ficou ainda mais barato. Porque foi o mesmo cara e como ele já tava em São Paulo, ele falou que, me dá R$ 1.000 aí, eu volto pra cá, eu volto com as coisas pra você. Porque ele já ia voltar de qualquer jeito. E aqui a Apply to Leave era, tipo, aplicar pra dar uma pausa no trabalho, que eu tinha que avisar antes do cliente, né? Mas, mano, aqui já tava desandado pra caralho, tá ligado? Minoxidil no chão, a placa. A maioria das minhas roupas já estavam sujas porque eu tinha que lavar no tanque, eu não tinha máquina de lavar. Então eu lavava minha roupa no tanquinho. E chegou um ponto onde, tipo, eu não tava mais lavando a roupa. E eu simplesmente, tipo, não ia mais atrás das coisas. Eu sei que esse vídeo vai ficar meio confuso, porque eu tô jogando um montão de informação aqui. Mas enfim, tipo, eu me alimentava a maior parte das vezes de iFood. Eu sempre pedi iFood. iFood não era tão caro quanto a galera pensa, tá ligado? Tipo, eu conseguia ter uma refeição no iFood por, tipo, R$ 20 e frete grátis. Então não era tão caro fazer comer. E sempre tinha coisa aberta, seja de madrugada, seja de manhã, seja de tarde, foda-se. Todo horário tinha coisa pra você, tinha coisa no iFood que você podia pedir. Mas nos dias que eu tava mais organizado, eu sempre ia comer num outro lugar
num lugarzinho de marmitex do outro lado da rua, onde a marmita era aquelas de self-service, sabe? Você pega uma vasilha assim e enche ela de tanta coisa que você conseguir. E era R$ 24 essa marmita. Então eu ia lá, eu enchia de coisa pra caralho e tipo, essa era a comida do dia, tá ligado? Eu usava isso pra comer no almoço e na janta. Então cada refeição ficava tipo R$ 12, que era tipo bem baratinho. Os meus cálculos eram, eu vou gastar R$ 24 de marmita por dia. O mês tem normalmente 30 dias, então eu gastava em torno de R$ 720. Com uma sobra de R$ 300 para algumas eventuais coisas como álcool e pode. Enfim. Então, os meus custos mensais para morar em São Paulo giravam de 1.500 com aluguel, 500 com as contas e R$ 1.000 de alimentação e drogas. Mentira, drogas não. Só alimentação, álcool e pod. Eu vivia disso, mano. Aqui é uma foto da situação, de como foi depois de alguns meses. Eu tô ouvindo aqui Yang Lin Hover. Aqui em cima da minha mesa tem um corote. Aqui tem outro corote. Aqui tem um montão de iFood que eu pedi, de marmita. Ali no chão um montão de meia e cueca suja e lençol sujo. Um tênis jogado ali, um montão de coisa jogada aqui no chão. Mano, tava feia a situação, velho. Fala pra você, tava horroroso. Aqui, mais uma garrafa de cantinho do Vale, 2 sacos de iFood, um saco de iFood aqui, mais 2 corote. E, mano, eu não tava aguentando mais. Não pelo fato de que a cidade era ruim. Eu gostava da cidade, era interessante. Eu morava perto da Liberdade, sabe? Tipo, tinha muita coisa pra fazer. Mas eu não precisava sair de casa. Eu sinto que se eu tivesse mudado pra São Paulo e eu necessitasse trabalhar em algum escritório, seja numa Faria Lima da vida, eu teria um estilo de vida muito diferente lá. Mas eu não precisava sair de casa. Eu praticamente não saí do meu apartamento lá, entendeu? Tipo, eu tava morando no centro de São Paulo e eu não tinha que sair do meu apartamento. Era um negócio meio zoado, tipo, na minha cabeça, não muito tinha mudado. Porque eu tava com os mesmos móveis, a minha mesma cama, o mesmo computador. Então era como se eu ainda estivesse na casa dos meus pais. E às vezes eu perdi um pouquinho da noção da responsabilidade que eu tinha que ter lá, porque se acontecesse alguma coisa comigo por causa de álcool ou sei lá, qualquer outra coisa, eu não tivesse dinheiro para pagar o aluguel, eu me fudia. O que me dava uma sensação de segurança era a minha reserva de emergência, que quando eu me mudei para São Paulo, eu calculei meus custos, né, antes de me mudar, e eu tinha, vou trocar aqui para calculadora, eu tinha de custos, né, então, o meu aluguel, mais as contas, mais R$ 1.000 de comida. R$ 3.000. E de reserva de emergência, eu guardei dinheiro pra eu morar em São Paulo durante um ano, que era R$ 36.000. Então, na minha cabeça, caso tudo desse errado e eu não conseguisse mais clientes e eu não conseguisse subir financeiramente, eu tinha dinheiro guardado no banco pra eu me sustentar lá por um ano. Então, era a única coisa que me confortava, porque realmente estava sendo bem difícil. Deixa eu só mostrar aqui uma coisinha da minha evolução financeira em São Paulo. Eu já tinha mostrado isso antes em outro vídeo, mas vou tentar mostrar aqui de novo. Então, a minha evolução financeira em São Paulo, eu comecei em São Paulo aqui, ó, em janeiro, ganhando R$ 2.000. Que R$ 2.000 não dava nem pra... Opa, eu consigo fazer isso? Eu consigo, da hora. R$ 2.000 não dava nem pra pagar minhas contas. Então, eu comecei a pegar mais pesado em fevereiro. Comecei a ganhar R$ 5.000 pra pagar minhas contas, né? Já tava conseguindo pagar meu custo de vida lá. E depois, em março, foi cada vez subindo mais e mais e mais. Porém, em fevereiro, como eu tinha gastado já um monte de dinheiro com os eletrodomésticos, o frete da mudança e essas coisas. Em fevereiro eu tive, logo no primeiro mês que eu morei em São Paulo, eu tive que tirar dinheiro da minha reserva de emergência, que era o investimento do Tesouro Direto, que eu já mostrei em um vídeo aqui, eu acho que no último vídeo eu mostrei, que aquele foi o primeiro investimento que eu fiz. Eu tive que tirar um pouco do dinheiro de lá para pagar minhas contas em fevereiro, porque eu realmente não tava dando conta só com meu salário. Mas depois disso, como eu fui pegando mais firme, eu fui cada vez subindo mais e mais o meu salário, tá ligado? Para 13 mil, 18 mil, 14 mil, 21 mil. E tudo isso, todos esses salários que eu fui subindo aqui, tipo, na época que eu ganhava meus 15, meus 14, meus 21 mil reais por mês, eu bebia pra caralho, mano. Todo dia eu bebia pra caralho. Eu não tinha uma noite de sono boa, porque eu nem dormia de noite, eu dormia de dia. Tinha dia que eu dormia, tipo, 4, 5 horas por dia, tá ligado? O bagulho era feio, mano. O bagulho era horroroso mesmo. Aqui, ó, em 15 de abril de 2023... eu já tinha limpado o apartamento e já tava voltando pra casa. Eu só tinha gravado esse vídeo pra caso o cara do apartamento falasse que eu tinha feito alguma merda no apartamento, eu tivesse um vídeo pra provar que não, tava tudo certinho. E depois, 16 de abril de 2023, eu tinha voltado pra casa e aqui sou eu fazendo um lamenzinho
pra eu e meu irmão, né? Tá aqui, o lamenzinho feito. E eu fiquei muito feliz aqui de ter voltado pra casa, de ter voltado pra casa dos meus pais, que eu não tinha mais passado todo aquele sufoco em São Paulo, sabe? Ter ido que dormir 6 da manhã, e acordando, tipo, 1 da tarde, 2 da tarde, tá ligado? Tendo que dormir com barulho de furadeira, cara. É horrível isso. Tipo, não era barulho de furadeira distante, era barulho de furadeira, tipo, na parede ao lado da minha, tá ligado? E as paredes não eram tão grossas. Então, realmente parecia que tinha uma furadeira dentro do meu quarto e eu tinha que dormir com esse barulho, cara. E foram, tipo, semanas e semanas dormindo com esse barulho de furadeira, dormindo com todos os barulhos de São Paulo, dormindo na maior parte das vezes bêbado e trabalhando bêbado. Então, mano, foi uma época bem conturbada da minha vida. Por mais que ela tenha durado poucos meses, eu acho que foi, tipo, 3 meses, cara. 3, 4 meses. E realmente foi um período bem curto, mas parecia que eu tinha me teletransportado pro inferno e que eu vivi no inferno durante alguns meses. Mas isso foi bom pelo motivo de que eu comecei em janeiro ganhando R$2.000 e eu saí de São Paulo ganhando R$13.000, né? R$14.000 por mês. E isso se deu pelo motivo de que eu trabalhava independente se eu queria ou não. Eu não tinha muita opção. Eu tinha que trabalhar porque eu precisava pagar as contas que eu tinha criado para mim mesmo. Então isso me forçou a sempre entregar mais para meus clientes, a sempre tipo estar mais presente, a tipo ser mais proativo porque eu precisava do dinheiro. Isso fez com que eu crescesse de maneira extremamente rápida, profissionalmente e mentalmente, com questão do trabalho, porque eu realmente precisava do dinheiro para aquele momento, tá ligado? Eu não tava mais na casa dos meus pais, e se eu perdesse os meus clientes e a minha renda, eu teria que ou voltar para casa ou tirar da minha reserva de emergência, que coisa que eu não queria. No final das contas, eu não voltei para casa porque eu tava sem dinheiro, inclusive eu tava começando a ganhar já os meus R$15.000 por mês, então eu tinha dinheiro de sobra para morar naquela cidade, considerando meu custo de vida de R$3.000 por mês, mas eu voltei para casa porque eu simplesmente não tava mais aguentando morar lá, tá ligado? Não, era bem isolado, eu não tinha amigos naquela cidade, eu só tinha amigos virtuais, que eu passava, tipo, as madrugadas no Discord, conversando, mas na cidade em si mesmo eu não tinha muitos amigos lá, então eu raramente saía de casa. Eu não fui em, tipo, praticamente nenhum rolê nesses meses que eu morei lá. O único rolê que eu fui foi aquele de Guarulhos ali que eu mostrei. Então, galera, tô aqui agora no 5º andar, com o apartamento que eu aluguei. O aluguel, na verdade, não era de 1.500, como eu tinha falado, era de 1.300, mas tinha o condomínio. Aqui, ó, aqui mostra o meu aluguel atual, R$1.300 cravado, rapaziada. Meu aluguel era de exatamente R$1.300. Então, aqui no contrato tem, ó, aluguel inicial R$1.300, com um condomínio de 225, um seguro contra incêndio de R$17 e o IPTU isento. Então, basicamente, esse era o valor para eu morar em São Paulo. Era em torno de R$1.500, contando o aluguel e condomínio, mais R$500 das contas de casa. Era basicamente isso que eu pagava pra morar em São Paulo. Eu acho que é isso. Se tem mais alguma coisa pra falar, eu não sei. Talvez eu fale nos próximos vídeos, né? Como eu vou gravar vídeo aqui diariamente, todo dia eu vou ter uma coisinha nova pra falar. E é como se eu estivesse gravando pequenos fragmentos da minha vida, da minha história. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver algum relato, pode deixar aí nos comentários. Eu vou ler todos e sempre vou tentar responder. E eu acho que é isso, rapaziada. Eu vou terminar o vídeo com a ideia de que, não, você não precisa de R$10.000 para morar em São Paulo. Você consegue morar em São Paulo sim, tendo um custo de vida de R$3.000 e morando no centro, tá? Os aluguéis não são exagerados, como a maioria das pessoas fala. Você consegue sim achar aluguéis de bons apartamentos no centro por R$1.300, R$1.500. Não é tão caro assim. Apartamentos bons, cara. O meu prédio era novo, tá ligado? Não era um prédio caindo aos pedaços por R$1.300 por mês. Não, era um bom apartamento numa boa localização, uma localização segura, num bairro bom. Bom, entre aspas. Cambuci não é tão bom assim, mas comparado com uma Liberdade da vida ou alguns outros bairros, ou até o bairro do centro histórico em si, o Cambuci era legal, não era um bairro ruim. E no final não, rapaziada, eu não precisava ter ido pra São Paulo, ter bebido todos os dias, ter me fudido, ter tido horríveis noites de sono pra chegar nos R$15.000 por mês. Eu podia ter simplesmente ficado na casa dos meus pais, só ter me empenhado mais e ter chegado no mesmo resultado. Mas eu quis pagar pra ver e me fuder, tá ligado? Então, se você trabalha pra internet, se você trabalha home office e você não precisa estar no lugar para, tipo, crescer financeiramente, você não precisa ir para São Paulo para crescer financeiramente, não faz sentido. Eu não ganhei mais dinheiro em São Paulo por causa do ambiente que eu tava, mas sim por causa das circunstâncias, por causa da mentalidade, que eu tava com a mentalidade de que eu preciso pagar minhas contas, então preciso ganhar mais dinheiro. Mas não era porque eu tava lá, eu podia ter trocado essa mentalidade em casa, sabe? Mas eu realmente precisei ir para São Paulo para ter essa viradinha de chave aí e começar a me dedicar mais. Basicamente, eu precisei me fuder pra crescer, mas não precisava. Se alguém quiser mandar uma mensagem,
pode mandar mensagem aqui nos comentários. Eu sempre tento responder todos os comentários. Ou vou tentar, né? Não sei. Agora tem pouca gente, mas eu não sou muito de interagir socialmente. Então, talvez se tiver mais gente no futuro, eu não vou responder todo mundo. Mas agora eu vou tentar responder sempre todo mundo. Eu acho que é isso. Amanhã vai ter um vídeo novo sobre algum tema, não sei ainda qual. Mas vou sempre tentar falar sobre um tema diferente no vídeo. E eu acho que é isso, mano. Falou.